Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de W3 CSS. Eu me chamo Jason Schmidt e vamos dar continuidade ao nosso curso. Hoje nós vamos dar uma olhadinha em como dividir a nossa tela em grids, ok? Então vamos direto para a parte prática da nossa videoaula. Bom, vamos iniciar então aqui fechando a nossa aula 6, dando um duplicate na aula 7, ok? Na aula 6, perdão, damos um duplicate, alteramos para a aula 7 e vamos remover todo o conteúdo da nossa página. Pois bem, o que nós vamos ver agora é como dividir em colunas a nossa tela. Bom, muitos frameworks fazem isso, tá? Isso não é uma novidade de forma alguma. Muitos fazem isso. Bootstrap tem essa questão de grids, Materialize tem essa questão de grids, muitos mesmo têm essa questão de grids, ok? Então nós vamos começar agora entendendo essa questão dos grids. Você pode dividir uma linha em até 12 colunas. Então nós vamos começar assim, criando uma div class w3 rule, ok? W3 rule contra barra div, ok? Nós temos três tipos de coluna que nós podemos criar, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas aqui. Em primeiro lugar, nós vamos adicionar assim, div class w3 call, dizendo que isso aqui é uma coluna, ok? E aqui nós temos três itens que nós podemos criar: x, mx e lx. Eu já vou voltar nesse x. Isso aqui é um L, não é o número 1, é o L, tá? Eu vou fechar a div e já vou voltar ali para explicar o que é isso. Esse sx é a classe, o tamanho que essa coluna deve ter em um dispositivo móvel. Esse m é o tamanho que ela deve ter em um dispositivo de tamanho médio, tablet, por exemplo. Aqui nós estamos falando de celular, aqui nós estamos falando de tablet e aqui nós estamos falando de desktop, tá? Esse x você pode substituir por um número de 1 a 12, ok? Se você não colocar ele vai ficar como S12, então em dispositivos pequenos vai ocupar 100% da tela. Tá? Então, mas você pode escrever S12, por exemplo. Isso significa que um dispositivo pequeno ele vai ocupar 100% da largura dessa coluna. Tá? Num dispositivo médio, nós vamos colocar aqui M6. E num dispositivo grande, nós vamos colocar L, pode ser 4, por exemplo. Então, aqui, primeira coluna, vamos colocar aqui o W3 para a gente dar uma olhada no comportamento. Você pode copiar e colar ela. Vamos ver aqui, L4, então 3 vezes, tá? Cole 3 vezes, primeira, segunda e terceira coluna. Aqui em vez de W3 teal, vamos deixar em branco, não, podemos colocar aqui yellow, por exemplo, e aqui deixamos o W3 teal. Vamos salvar e vamos visualizar no browser como está ficando isso. Vou abrir a aula 7, abrir com Firefox. Vai renderizar a tela para a gente. Olha só. Eu vou ampliando a tela. Olha o que vai acontecer, isso é bem relevante, tá? Olha só, aqui eu estou trabalhando em um desktop, então eu estou executando a classe L, o número que eu definir, tá? Aqui, por exemplo, eu estou usando L4, significa que a nossa linha vai ser dividida, que essa coluna vai ocupar 4 espaços na nossa linha. Eu sei, é um conceito um pouco complicado agora, iniciando, para quem nunca viu uma grid. Mas significa o seguinte, ó, quando eu for diminuindo, olha só, o que aconteceu agora? A primeira coluna ocupa 50%, a segunda coluna ocupa 50% e a terceira coluna também ocupa 50%. Por que isso? Porque eu defini que o M vai ocupar 6 colunas daquela linha. Isso equivale
a 50% da linha. Lembra que cada linha eu posso dividir em 6 colunas, ok? E agora nós vamos diminuindo mais ainda o nosso browser. Olha só, 100% da largura, ok? Por quê? Porque nós definimos que cada uma dessas linhas aqui vai ocupar as 12 colunas, mas eu poderia colocar aqui 6, por exemplo. Vou colocar aqui 6, S6. No M, eu poderia colocar, como está em 2, aí teria que ser 4 também. Vai ficar muito parecido o M e o L, vai ficar muito parecido. Ou no L eu posso colocar 12, nada impede, ó. Vai ficar mais fácil de você visualizar. O que é isso aqui? É um L12, tá? Não, é um L minúsculo, não é o número 1. Eu sei que parece ali, mas não é. Vou salvar, vou dar um F5. Olha só, no dispositivo pequeno agora, cada uma dessas colunas vai ocupar 50% da tela, porque eu defini que em dispositivos pequenos, dispositivos móveis, você vai definir como S6, ou seja, 50% da largura da nossa tela. Deixa eu minimizar aqui. E olha, quando eu vier aumentando, ó, agora estamos na resolução M para mobile, tá? Agora está sendo executado, está sendo considerado essa configuração aqui, ok? E agora nós vamos ir esticando. Olha só, agora cada linha ficou com 100% do tamanho. Então estamos utilizando a configuração L12, ok? Bom, assim, eu sei que é um conceito meio complexo de ser compreendido nesse momento, mas com o passar do tempo, até mesmo quando nós chegarmos ao nosso projeto prático, vai ficar um pouco mais fácil de você assimilar isso. Bom, por último aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês uma classe que eu achei a mais legal do framework até o presente momento, tá? Eu gostei bastante mesmo dessa classe e assim, acho ela bem bacana, ok? Bom, é a W3 REST. O que ela faz? Ela pega o espaço da nossa coluna que ainda está disponível, da nossa linha, e completa. Bom, esse é um conceito que eu não lembro de ter visto em nenhum outro framework. Então a gente vai dar aqui um div class w3 row, ok? Vamos criar aqui a linha do nosso framework. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um div class, eu vou fazer uma técnica diferente, ó, w3 col, e não vou setar a largura, eu vou usar um style para definir o width da nossa div. Essa nossa div aqui eu vou setar que ela vai ter 140 pixels, tá, de largura. Vou fechar a nossa div. Vou escrever aqui assim, por exemplo, menu, ok? Imagina o seguinte, agora eu quero do lado aqui uma div que ocupe o resto que nós temos disponível nessa linha. Então vou dar aqui um w3til na nossa div do menu, e agora eu vou criar uma outra div class w3 rest. O que essa w3 rest vai fazer? Essa classe aqui realmente, assim, ó, eu devo assumir que eu acho ela muito legal. W3 head, vou colocar aqui, que eu vou escrever assim, ó, conteúdo, tá? Que isso aqui vai fazer? Vamos lá, vamos abrir no browser. Olha o que acontece. Aqui a gente tem a div do menu. Se você quiser vir aqui adicionar um HRzinho, só para dar uma separada dos elementos de cima do elemento de baixo, eu vou dar um F5. Olha o que vai acontecer. Quando eu for redimensionando a tela, a nossa div vermelha, ela vai ocupar sempre o espaço que está sobrando na nossa linha. Olha que bacana. Então o que acontece aqui? O menu fica com a largura estática. E a div do nosso conteúdo fica sempre ocupando o espaço disponível.
Olha que bacana, essa classe que eu gostei bastante. Eu não lembro de ter visto essa classe em nenhum outro framework, ok? Não lembro mesmo. E se eu não quiser assim que fique tão colado, eu posso dar usar o W3 Container? Pode usar o W3 Container. Vamos vir aqui, vamos adicionar o W3 Container e aqui nós vamos adicionar o W3 Container. Vou salvar, vou dar um Ctrl R, olha só, deu um paddingzinho aqui no nosso elemento e ele continua responsivo. Muito legal essa classe. Eu espero que você tenha conseguido captar essa ideia das colunas. Nós vamos exercitar mais isso durante o curso, então não se preocupe se não ficou tão claro nesse momento, mas nós vamos exercitando esse conceito, ok? Então, um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.